Eu estou surpreso, até porque fui chamado tão rapidamente para a mesa e para a tribuna. Mas quero dizer para vocês rapidamente, não há outro caminho para o Avaí, senão eleger o nosso amigo Nilton Magelo Macedo. Ele é a grande figura capaz de levar o Avaí a subir, até o patamar que nós queremos e que nós desejamos, com dignidade, com honradez e com todos aqueles sentimentos que são os sentimentos havaianos, os grandes sentimentos daqueles que querem o bem do esporte florianopolitano. Por isso essa reunião, coordenada pelo meu amigo Batistotti, que nos convidou para estar aqui, é uma reunião importantíssima. Vamos convidar a todos, vamos mostrar a todos aqueles que não pensam desta maneira, que nós sabemos o que é o Avaí, e que o Avaí é Florianópolis, e nós somos Florianópolis. Um abraço. A transformação, amigos conselheiros, é enorme. Muitos dos senhores passaram aqui, convivendo, desde que o Avaí foi inaugurado, em 1983, aqui na Ressacada. Quem sabe até experiências anteriores. Eu comecei lá em 1959, ainda no campo da Liga, como conselheiro do Avaí, e as transformações que nós passamos é algo realmente gigantesco. Só para um dado curioso, em 1992, 93, 94, quando eu tive uma ligação mais direta com a administração aqui do Avaí, já na Ressacada, evidente, o Avaí tinha 5 funcionários. 5. Claro que nesses 5 eu não estou contando a comissão técnica, que também era um profissional remunerado, mas nem o médico do clube era remunerado, era um voluntário que atendia às necessidades médicas do clube. E vejam hoje a grandeza que é a administração do Avaí Futebol Clube. Se naquela época, talvez dispuséssemos entre 150 a 200 mil reais por mês, hoje, se não tivermos 2 milhões, nós não mantemos o clube funcionando. Esta é uma significativa transformação. E esta transformação vai deixando o céu de Florianópolis e da ilha de Santa Catarina, Fernando Baixo, cada vez mais azul. Repararam como esse mês tem demonstrado uns céus, mas totalmente azul, quase da cor do nosso clube, o nosso clube copiando o céu. Esse azul é o azul da graça, o azul da alegria, também diz que é o azul da raça, da fibra havaiana. E nesse contexto de alegria e de comemorações, eu quero ainda relembrar uma figura que eu costumo usar, que nós, especialmente os da ilha de Santa Catarina, mais nativos, que têm alguma origem açoriana, tem na sua alma um sentimento que é chamado o sentimento da insularidade. Que nós, insulares, nós da ilha de Santa Catarina, somos inebriados por essa atmosfera de insularidade. Nesta atmosfera de insularidade, a cor azul é que mais se destaca. A cor azul é a cor do Avaí. E quem não tem cor azul, que não entre conosco. Nós queremos estar sempre alegres no azul. E dentro desta alegria, vamos consagrar a chapa 1, sempre Avaí, no dia 20 próximo, carreando cá para a Ressacada. Durante o dia todo, os nossos amigos que são também associados, que têm direito a votar. E nesta votação, fazer com que esta vitória desta chapa, que vem depois conduzir Nilton Macedo à presidência, seja uma vitória consagradora, vibrando ainda mais, sempre Avaí! Boa noite, então, a todos havaianos. Fico até um pouco constrangido de falar depois de figuras tão ilustres que têm história tão grande e bonita no clube. Mas primeiro queria ressaltar que fico muito feliz por esse momento de estar representando, aqui ser um dos representantes da nossa chapa,
Eu que considero que, pela idade que eu tenho, 38 anos, não tenho a história como muitos têm aqui. Eu comecei essa paixão pelo Avaí bastante cedo. Me lembro até da época que me despertou, foi na casa do tio Aldo Linhares, que o meu tio Saul, que é filho, então ficava na frente do Adolfo Conder. E no almoço de domingo, né, quando a gente ia lá, a tia Olindina fazia o almoço, reunia a família, às vezes tinha um jogo, escutava aquele foguetório, era novo ainda, queria saber o que é, e a partir dali eu pedi para o meu falecido pai para que me levasse nos jogos, né? Então, a partir de então, comecei a frequentar tanto lá como depois aqui a Ressacada. Desde meu primeiro salário foi para me associar ao clube, então virei sócio desde então. Hoje já estou há mais de 15 anos sócio do clube. E a paixão que hoje eu tenho é que todos aqui têm, né? Fico hoje até citado o debate, comecei manso, mas a partir do momento de que a história, as pessoas históricas, os conselheiros aqui presentes foram ofendidos, dizendo de que estão ali apenas de modo decorativo, que não tem nenhuma ação, eu no caso, fiz referência que todos mereciam respeito, né, porque o nosso conselho não é e nunca foi decorativo. E cito aqui porque a democracia sempre prevaleceu, existem pessoas que as nossas decisões nunca foram unânimes. Tem aqui o Ivar, que tem um posicionamento firme, quantas vezes, né, Ivar, que foi contrário a alguma ação da diretoria executiva, né, doutor Décio Sardá também, e as posições, dependendo do tema, sempre tiveram muito relevância e foram consideradas. E, na verdade, hoje temos no Conselho pessoas históricas comprometidas com o clube que não podem ser acusadas dessa forma. Claro que a gente pode avançar um pouco mais. É proposta até da linha, tanto do Dr. Newton, do Conselho, de a gente aproximar mais o Conselho, também do dia a dia da diretoria executiva, fortalecer os laços e fortalecer ainda mais a importância do Conselho. Claro que isso é um processo de crescimento. Agora, uma coisa que eu não admito é criticar pessoas como o professor Nereu, a história que ele tem no clube, que tiveram frente do Conselho, e todos os conselheiros que fazem parte, né? A democracia é importante. Agora, porque eu não concordo com a opinião do outro, e o outro não concorda com a minha opinião, eu não posso considerá-lo, então, omisso. Hoje nós temos, né, o Dr. Newton, nós temos hoje o clube que é considerado mais transparente de Santa Catarina e o 7º do Brasil, isso com pesquisas realizadas. Nós, quando foi solicitado, colocamos os contratos à disposição dos conselheiros, claro que com a cláusula, né, que todos assinassem, então, um compromisso de não tornar público o teor. E isso nós fizemos para que justamente o clube pudesse ser transparente. Agora, nada impede que nós façamos novas ações para aprimorar ainda esse relacionamento que tem que ter conselho e diretoria executiva. De forma alguma, a gente pode pensar como conselho, até como situação, de não entender, não receber até críticas. A gente tem que crescer muito ainda, como tudo na vida, a gente tem que aprender e estar crescendo e estar aprimorando. Agora, aqui só são pessoas sérias e nós vamos continuar trabalhando e lutando, porque todo mundo que tem aqui está aqui por uma paixão comum, que é pelo Avaí, que a gente vai passando de pai para filho, para neto. Então, queria dizer aqui que meu nome está à disposição do Conselho, né? Já fui segundo secretário, já fui vice-presidente, com muito orgulho, do professor Nereu, hoje sou vice-presidente dele, então já tenho isso no meu currículo. Então, acho que me sinto preparado para estar representando e para estar caminhando junto com a diretoria executiva. Que uma coisa a gente tem que dizer: quem mais hoje defende eleição direta é quem justamente não está querendo dar ao eleitor nome para que ele possa decidir. Porque hoje a eleição do Conselho ela está vinculada diretamente à eleição da diretoria executiva. O que está em jogo não é apenas quem vai estar no Conselho Deliberativo. Está em jogo hoje é o futuro do Avaí Futebol Clube, que hoje é reconhecido nacional e internacionalmente. E nós não podemos caminhar para trás.
Hoje nós somos uma referência para o futebol brasileiro, temos que melhorar em muito, somos o time mais vezes campeão, mas merecemos respeito e o torcedor também merece. Se querem administrar o futebol clube, digam e tem quem é o candidato. O que não pode se admitir é uma política sorrateira, onde não se apresenta nomes e depois coloca do goela abaixo para o havaiano futuramente. Então, que se diga quem que é o nome, porque nós temos nome para a presidência executiva, que é o Dr. Nilton Macedo Machado. Obrigado. Nós temos um eleitorado de 4.500 pessoas, a maioria deles nossos conhecidos, nossos amigos. Quem puder telefonar, quem puder convidar, quem puder dar carona, trazer o eleitor aqui, vai prestar um grande serviço ao Avaí, porque vai manter o Avaí no caminho certo, com Alessandro à frente do Conselho Deliberativo e principalmente com Nilton Machado à frente da diretoria executiva. Experiente, uma pessoa que tem uma carreira fora do futebol super respeitada, aprendeu o funcionamento do clube, as dificuldades do funcionamento do clube, e eu tenho certeza que nas mãos do Nilton e com o nosso Conselho Deliberativo, atuante como sempre, nós vamos levar o Avaí ao destaque que ele merece, que é Série A, campeão estadual e tudo aquilo que a gente sempre deseja. Muito obrigado. É o seguinte, ó. Há 11 anos atrás, quando o presidente Zunino foi aclamado, muitos daqui estavam presentes. Ele foi eleito por aclamação. Não sei se vocês lembram, lá no restaurante, todo mundo levantou e cantou o hino do Avaí. Foi uma coisa muito emocionante. Daquele dia em diante, eu estou com o presidente Zunino. Fui a única diretora que ficou desde aquela época. E quando ele acabou a aclamação, que ele foi eleito mesmo presidente, ele virou para mim e disse: Nesi, tu ficas comigo? Eu digo, fico, porque fui eu que trabalhei para tu seres presidente. Então, esse meu trabalho todo que eu faço, que todo mundo gosta, que eu tenho uma grande ajudante, a Maria Helena, ali, a filha do Ivar, é um trabalho que eu faço porque o presidente Zunino me deu toda a autoridade para eu fazer, me deu toda a confiança para eu fazer, e nunca achou ruim de nada do que eu fiz, sempre apoiava, me dava maior apoio. Então, eu acho que para continuar esse tipo de trabalho, que eu acho que faz bem, porque 11 anos eu estou fazendo e sempre as pessoas gostam e me dão parabéns, nós temos que eleger a nossa chapa, os nossos conselheiros. Até quarta, então, nós vamos votar na chapa 1, sempre Avaí, ok? Bom, na verdade, rapidamente, poucos sabem do Tertuliano, ex-presidente. Na verdade, eu fui o vice-presidente de futebol na administração do Luiz Carlos Espíndola, e por uma necessidade maior, o Espíndola teve que se ausentar, eu assumi oficialmente a presidência do clube. E por isso sou considerado até hoje um ex-presidente do Avaí. Bom, já foi dito tudo, né? Eu fico muito satisfeito porque eu vejo no Abreu a grande renovação, porque nós continuamos a trabalhar pelo clube, a pedir os votos, que eu acho que é o mais importante nesse momento, como já foi dito. Mas eu vejo na juventude e na vivência e no seu comportamento profissional que eu acompanho, o candidato mais certo para dar continuidade a esse trabalho. Este diálogo que existe hoje com o professor Nereu, nós queremos manter, queremos implementá-lo e tornar o Conselho até mais parceiro da diretoria executiva, muito mais parceiro dos associados, dos sócios. Mas eu queria cumprimentar aqui, primeiro, o meu querido e estimado amigo, professor Dr. Nereu do Vale Pereira, que é um nome histórico no Avaí Futebol Clube, é um histórico na ilha de Santa Catarina, e de Santa Catarina e também do Brasil. E trouxe um neto, que é também candidato a Conselho Deliberativo. E vejo também aqui um bisneto do seu Amadeu Horn, fundador do Avaí, Ronaldo Horn Meira, que está ali. E, começando pelos nossos queridos havaianos, vejam, a Mancha está presente, nós conversamos com a Mancha.
Vamos estreitar relações com a Leões do Vale também, vamos dialogar, não que não haja diálogo, sim, vamos estreitar mais isso. E vejo, para não ser cansativo, por exemplo, com a letra A, eu vejo o Anatólio, vejo o Arnaldo Lima, que é o sócio itinerante mais conhecido do Brasil, porque eu já encontrei o Arnaldo em Guayaquil, no Quito, torcendo pelo Avaí na Sul-Americana. Encontrei o Arnaldo no Rio de Janeiro, torcendo pelo Avaí lá contra o Fluminense uma vez. E semana passada ele estava próximo à Mancha, lá em Fortaleza, no Ceará, estava lá o Arnaldo, como sempre faz. Ele vive e respira Avaí. Permitam os demais, Paulo e Marcílio, sintam-se todos nominados. Chamando por isso, eu estou abraçando a todos os demais sócios havaianos. E o que me levou a aceitar essa empreitada que começou há 6 anos atrás. Eu sou havaiano desde 1968, quando eu vim para Florianópolis, mas há 6 anos atrás eu estreitei a relação com um convite para assessorar o departamento jurídico, onde nós estávamos reformatando alguns contratos e algumas coisas, e dali surgiu uma relação de confiança que se estreitou, que eu já tinha com o presidente Zunino, nosso querido e estimado amigo, que eu já tinha uma relação pessoal com ele há mais tempo, e se estreitou pela confiança que surgiu a partir daquele trabalho que se demonstrou que era para melhorar e para o bem do Avaí. Então, há 4 anos atrás, ele me convidou se eu gostaria de ser o vice-presidente do Avaí. Eu perguntei a ele qual seria a função. Ele disse, olha, vai ser o vice-presidente. Mas eu tenho que prestar expediente todos os dias? Ele disse, não, o Avaí tem uma gestão profissionalizada e o presidente tem um corpo de assessores que funciona. Então tá, eu aceito. E até porque no meu projeto, na minha ideia de uma gestão de clube de futebol, é mais ou menos monarquia republicana. A figura do presidente traça as diretrizes políticas da instituição e tem que ter um primeiro-ministro e um corpo de conselho para executar. Então, seria gestão de Estado e gestão de governo. E aí, nessa questão de gestão de Estado e gestão de governo, é um projeto que eu tenho, já manifestei na nossa comissão de reforma do Estatuto, chama-se Comitê de Gestão ou Comitê Executivo, como queiram, o nome vai dar sempre no mesmo lugar. Pelo menos 5 sócios, conselheiros, empresários ou profissionais liberais, é um comitê de assessoramento às decisões da presidência para levar junto à diretoria. Ou seja, para que não fique uma decisão em muitos casos, até em razões de urgência, decisões assim muito pessoais de responsabilidade de uma só pessoa. Isto eu quero implementar desde logo e é projeto, inclusive, para a reforma do Estatuto. É um modelo parecido com aquele do Santos Futebol Clube, que funciona com pessoas mais ou menos descompromissadas, com outros compromissos anteriores com o Avaí Futebol Clube, que venham com uma visão externa. Então, se for propor a celebração, por exemplo, de um contrato para determinado jogador que venha, há cláusulas estabelecidas que o departamento de futebol vai sugerir, mas ele não vai homologar. Vem ao presidente, reúne o conselho de gestão imediatamente, via eletrônica, uma coisa rápida. O que vocês acham? Concordamos com isso? Não concordamos com aquilo? Qual é a repercussão financeira? Temos recursos para isso? E aí, então, sim, firmar um contrato desse, apoiado em um conselho que já ouviu e leva depois também para a diretoria as demais questões. E vejam que nisso nós estamos mencionando uma das diretrizes da chapa, que seria aprofundar o processo de profissionalização da gestão do clube. Para isso, nós temos que pensar na manutenção de todos os esforços da ISO 9001-2008, que é um sonho do presidente Zunino. Ele é uma pessoa visionária em relação à gestão de qualidade, e nós temos que manter
esta certificação é o único clube do Brasil que tem a certificação em todos os setores, e não apenas no setor social, como alguns clubes têm. Então, temos que dar continuidade também ao processo de modernização do complexo da Ressacada, e aqui nós teremos, olhando para o Samuel, né, nós teremos que verificar depois, e com comissão, com comitê, como é que nós vamos pensar nessa modernização do complexo da Ressacada. Pode surgir propostas novas, com a construção de equipamentos que possam aumentar a receita e não aumentar a despesa do clube. Fortalecer, sim, as nossas categorias de base, são mais de uma categoria, agregando mais valor ao patrimônio do Avaí Futebol Clube, e que vai confirmar aquela vocação que o Avaí ele é certificado como clube formador de atletas. Uma certificação advinda esse ano, a partir da Superintendência de Futebol, junto à CBF. Finalizar a reformulação do Estatuto do Avaí Futebol Clube. Não pensem os senhores que esse discurso que circula na chapa oposta de reforma do Estatuto seja só deles. Nós participamos de uma reunião, de uma comissão mista para discutir o Estatuto. Faltaram detalhes para a apresentação à Assembleia Geral. Um ponto que se questiona seria a eleição direta. Isso é a questão que a Assembleia vai decidir. Mas, tanto na proposta de reforma do Estatuto, quanto no Estatuto atual, a participação do Conselho Deliberativo é e será sempre decisiva. Não há por que se taxar o Conselho Deliberativo de conselho decorativo. Acho que isso é pejorativo. E para isto, nós sabemos que o Conselho tem sido participativo. Nas reuniões que eu acompanhei, todas houve discussão, houve votação e questionamentos. A diretoria executiva compareceu ao Conselho Deliberativo, levando o departamento de futebol, discutindo valores. Então, eu não vejo como isso possa servir como bandeira de campanha. Vamos elaborar e manter uma vigorosa política de marketing, de comunicação, com ampliação da sustentação dos negócios do Avaí Futebol Clube, com ampliação de contratos, ou seja, com uma diversificação na área, e especialmente também, vejam, os senhores sabem quantos produtos nós temos licenciados no Avaí? 1.400 e pouco, 1.500. Isto, eu estou falando numa área só lá, que isso a gente pode implementar, não melhorar, porque ela está ótima, mas o que está bom pode ser melhor. E vejam, priorizar a conquista do Campeonato Estadual, 2014, priorizar o acesso à Série A em 2014, do Campeonato Nacional, sem que a gente possa esquecer que nós queremos também ter uma excelente participação na Copa do Brasil. E aí a Mancha e os demais dizem assim, puxa, mas o torcedor ele não falou. Eu deixei por último na relação, mas que é realmente o primeiro. Ou seja, vamos valorizar ou revalorizar o sócio, vamos valorizar o torcedor, para reestruturar os planos naquilo que for possível reestruturar, verificar a questão dos preços dos ingressos. Parece que agora isso já está mais ou menos estabilizado, né? E criar um instituto mais amplo de ouvidoria, para que nós possamos ouvir todo o associado nas suas críticas, nas suas sugestões, tanto por meio do próprio site, tanto por meio eletrônico, assim como até, de repente, por uma consultoria que se possa fazer para nós sabermos onde nós podemos acertar. Isso tudo faz parte daquela ideia de uma ampliação do leque de pessoas e do leque de opções no nosso processo decisório. O Bion me colocou aqui esportes olímpicos. Claro, nas categorias de base, eu falei, e na profissional. Nos esportes olímpicos nós não podemos esquecer que eu sempre disse que eu gostaria de ter, por exemplo, uma agilização
na conquista de esportes olímpicos, até aqueles individuais. Porque, de repente, um esporte olímpico coletivo mais caro, de ter uma parceria ou de ter uma sustentabilidade financeira ou coisa parecida, do que investir em um futuro ou já um promissor campeão de tiro de determinada calibre olímpico, para que nós possamos investir e, de repente, mandar alguém para a Olimpíada de 2016. Por que não? Mas não fosse isso para fazer parte também do nosso projeto social. Nós temos ciclismo, basquete, na verdade, futebol 7, futebol soccer, né? Então, nós podemos ampliar isso até sem muito custo. E então, vejam, senhores, isso é uma passagem rápida. Às vezes eu não tenho esse discurso do querido professor Nereu, que falou assim com uma empolgação, que eu aplaudi, né? E disse assim, vou votar nesse homem. Né? e nem tampouco do Celei. Mas eu procuro sempre ouvir as pessoas. Eu aprendi, nós aprendemos com um pouco mais de idade, né, Marcílio? A minha mãe fez 90 anos em outubro, e para nossa alegria, ela continua saudável. E as minhas irmãs brincam, dizem assim, aí velhinha, ela assim, velhinhos são vocês que pensam como velhos, eu só tenho mais experiência do que vocês. Então, com um pouco mais de experiência que nós temos, o que é? De não sermos impulsivos, de repente, numa possível resposta de sim ou não, vamos avaliar, vamos pensar e depois decidir com segurança para o quê? Para o bem do Avaí, para o bem das pessoas. Então, é com esse espírito, primeiro, de união de todos, depois um espírito de uma gestão participativa, depois um espírito naquilo que está lá, no nosso plano de gestão estratégica, ética e cumprimento dos compromissos, ou seja, nós temos que honrar os nossos compromissos, pagar as nossas dívidas, se for o caso, repactuá-las, parcelá-las, mas nós temos que honrar os compromissos. Por quê? Porque as pessoas que estão no Avaí são pessoas de bem. Não podemos pensar em desonrar nenhum compromisso que o Avaí tenha feito, e aqui os senhores sabem do que eu estou falando. Com esse espírito de união, eu peço agora para todos que nós não esqueçamos, o Avaí hoje é o que é, primeiro porque foi fundado em 1923 pelo Amadeu Orne, que é bisavô do Ronaldo e avô da minha ex-mulher e bisavô das minhas filhas. E com a participação de todos os ex-presidentes, né, Tertuliano, professor Nereu, e de vice-presidentes, cito aqui o Samuel, de todos os nossos servidores, nossos superintendentes, de toda a torcida, dos atletas, e deixei por último o nosso querido João Nilson Zunino, que eu sempre digo que é um visionário que enfrentou tudo, enfrentou todos, para que o Avaí hoje possa, nesses últimos 11 para 12 anos, ser o que é. Quem não lembra de como estava o Avaí quando o João Nilson Zunino assumiu e hoje como está o Avaí depois que o João Nilson assumiu? Um processo com gestão de qualidade. Então, o que eu posso dizer para finalizar é o seguinte, o Avaí está bem hoje? Não, hoje não está, porque infelizmente perdemos a vaga. Agora, então temos um desafio, trazer mais associados para que nós possamos aumentar a frequência dos sócios nas dependências do Complexo da Ressacada, não é isso? Temos que manter focado nessas diretrizes da chapa, que eu mencionei, e mantermos focado especialmente no objetivo de subirmos a Série A o ano que vem. Para isso, nós precisamos do apoio de todos os senhores, e esse apoio começa não só por terem aderido à nossa chapa, terem comparecido aqui hoje, como também fazer aquele efeito cascata, efeito pirâmide, cada um que puxe 5 e peça para os 5, fazer de 5 vai dar 25, para nós virmos aqui na quarta-feira e mostrarmos a força do torcedor havaiano, que vai eleger o seu conselho deliberativo, que depois vai se reunir e eleger o presidente e o vice-presidente. Quero registrar aqui a presença, e desculpem, dos blogueiros, o André Tarlovski, que foi meu aluno na Escola da Magistratura,
do Adriano Assis, que acredita e acreditar no nosso trabalho, e do nosso amigo, meu amigo, conselheiro Cláudio Prisco Paraíso, que adiou uma viagem, suspendeu uma viagem que faria na quarta-feira para ficar e votar aqui, votar na nossa chapa conosco na quarta-feira. Então, muito obrigado. Avante, sempre Avaí, chapa número 1. Obrigado.